Alô, Salvador! Alô, Bahia! Alô, Brasil! Alô, minha gente do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Que bom, que satisfação é estar aqui com todos vocês para mais uma live ou um programa abençoado aqui no nosso canal Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Porque a nossa alegria vem do Senhor, a alegria dele é a nossa força. E confiando nele, a nossa alegria cresce a cada dia mais, porque ele é a fonte de tudo. E é por isso que aqui chego com fé para unir a minha fé à fé de cada um que está participando, e assim eu acredito que veremos o poder de Deus operar e trazer socorro, bênçãos para aqueles que estão precisando. Também, além disso, aqui nós vamos fazer a oração para que o socorro de Deus se manifeste. E vamos entregar uma palavra de fé, uma palavra de poder, para que você seja esclarecido, iluminado, e para que a sua fé esteja fundamentada exclusivamente e unicamente na palavra do Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouquinho vamos falar disso, e vai ser bom, hein? Agora, você pode preparar um copo com água, querendo, e deixa aí pertinho de você, porque na hora da oração pedirei a Deus para abençoar essa água, e ele abençoará. E tenho certeza que ela vai ser de grande bênção para aqueles que participarem com fé, ok? Vou entregar alguns anúncios importantes para todos vocês. Sexta-feira próxima agora, sexta-feira dos milagres. Vou fazer a oração de milagres. Você conhece alguém que está precisando de um milagre? De repente você diz, olha, eu conheço alguém, seja da família ou não, que está numa situação crítica. Só mesmo um milagre de Deus para que a história mude. Pois bem, Deus que não muda, ele opera milagres. E sexta-feira eu vou orar para que milagres aconteçam. Convide então essas pessoas para estarem conosco aqui na nossa live, tá bom? E no domingo que vem vamos ter mais um domingo de queda dos gigantes. 2021 é ano de diferença. E o inimigo, o Golias, o gigante que quer impedir você de vencer, de ter vitória, de ter sucesso, que está ele afrontando, ele vai cair por terra. Nada impedirá aqueles que são de Deus e creem em Deus de terem um ano diferente, um ano abençoado. Nós vamos nessa fé. Domingo, daqui a pouco eu falo mais, tá bom? Nós vamos agora para a boa palavra de Deus, e hoje o nosso tema é o seguinte: aquilo que Deus diz se cumprirá. Pense nisso. Aquilo que o Senhor Deus diz se cumprirá. A palavra dele nunca voltará vazia. E nós estamos baseados no livro de Jeremias, capítulo de número 1, e o versículo é o de número 12. Vamos então ver o que é que Deus fala aqui sobre esse tema. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12, né? E aqui, no verso 11, diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la.
Então, Deus estava dizendo aqui que ele vela sobre a palavra dele para cumprir que aquilo que ele disse iria se cumprir. Bem, velar significa vigiar, né? Você já talvez tenha ouvido alguém dizer o seguinte: bem, fulano passou mal ou eu passei mal e passei a noite em claro, né? Passei a noite em claro, velei a noite inteira, seja acompanhando alguém ou sofrendo, sem dormir, talvez no hospital ou em outra situação qualquer. Então Deus, ele também vela, vigia sobre a sua palavra para cumpri-la. Significa dizer que a tudo aquilo que Deus nos fala, que ele falou e que está na Escritura Sagrada na Bíblia, nós podemos confiar, porque não cairá por terra, se cumprirá. Bem, mas e se alguém não crê? Isto não invalida a palavra de Deus. Isso não torna a palavra de Deus nula, né? 1.000, 10.000, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, pode não crer, né? Mas isso não significa que a palavra de Deus vai deixar de se cumprir. Não. Por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tem zelo para com a palavra dele. Ele dá a sua palavra e monta guarda, vela sobre ela, vamos dizer, toma conta dela para cumpri-la. Porque a palavra de Deus é aquilo que Deus é. Ela não é menos valiosa, nem mais. Ela não é menos poderosa, nem mais. Ela não é menos realizadora, nem mais. Ela é exatamente o que Deus é. Por isso, Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, ele é Deus. E ele está glorificado, assentado à direita de Deus Pai no céu, e tem todo o poder nos céus e na terra. Ele detém todo o poder. Jesus é a palavra de Deus encarnada, mas que também está escrita aqui para nós. E veja, para nós é uma glória, é algo de grande valor, é algo precioso nós termos a palavra de Deus. E aí veja quantas promessas Deus nos fez na sua palavra. Quantas declarações tremendas, gloriosas, ele tem feito nas Escrituras, que são a palavra, falando sobre aquilo que ele já fez por nós, que ele realizou, que ele fará por nós, ou que ele fará por nós. Então veja que o que está faltando para muitos cristãos não é fé, é levar a palavra de Deus a sério. É dar à palavra de Deus o valor que lhe é devido, a glória que lhe é devida. Jesus disse no Evangelho de Mateus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Meu amigo e minha amiga, o cristão só fracassa porque ele não se firma naquilo que Deus diz. Porque ele não vai fundo acreditando naquilo que saiu da boca de Deus. Porque tudo que Deus tem falado, ele vela sobre aquilo. Ele toma conta daquela palavra para cumpri-la.
quando depende só de Deus para ela se cumprir, ele a cumpre. Mas quando depende de nós crermos, aí vai depender da gente crer, não que Deus fale. Porque às vezes ele faz a promessa, ou ele faz a declaração, e é real. A palavra dele não volta para ele vazia. Agora, quando depende de eu crer, né? Ou depende de eu obedecer, de nós cremos ou obedecemos, aí não está dependendo só dele. A palavra dele permanece a mesma, não falha. Mas como depende da nossa obediência e da nossa fé, para que ela se cumpra em nós, nós precisamos crer e obedecer. Mas ainda que não creiamos e não obedeçamos, ela permanece firme. Deus está tomando conta dela para cumpri-la na nossa vida. Por exemplo, Jesus chegou para os discípulos e disse: Satanás vos pediu para cirandar como trigo, peneirar. Jesus ia ser crucificado, ia ser morto, como foi, e Satanás iria se aproveitar daquele momento para então peneirar os discípulos, colocá-los à prova. E se fosse possível, eles iriam desvanecer na fé. Iriam abandonar a fé em Cristo, a fé em Deus. Porque iam ver o Senhor deles, o Mestre, o Salvador morto, crucificado. E não era nada fácil. Então Jesus disse: Satanás vos pediu para cirandar como trigo. E aí Jesus disse: mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro. Aí se referiu só a Pedro. E quando você se converter, Pedro, Simão, não era nem Pedro ainda, era Simão, confirma teus irmãos na fé. Sabe o que aconteceu? Pedro não levou a sério o que Jesus falou. Ele achou que Jesus estava falando uma bobagem. Ele achou que Jesus estava falando uma coisa que não era coisa com coisa. Ele achou que aquilo que Jesus falou não tinha muito sentido, não era realidade. Ou seja, ele não deu à palavra de Deus o valor, a importância que lhe é devida. E como a gente banca bobo, né? Quanto a isso. Mas temos que amadurecer. Temos que abrir os olhos. Pedro então disse para Jesus: não, Senhor, eu desvanecer na fé? Que nada. Eu estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte. O ser humano às vezes é petulante, né? É soberbo, é cheio de achar que é o que não é. Cheio de achar que pode o que não pode. Cheio de achar que sabe o que não sabe. Tem muita gente que você vai falar de Jesus: não, mas eu não concordo, porque não sei mais o quê. É tão bobinho que nem parar para ouvir para. Porque a palavra de Deus é tão profunda, é tão excelente, é tão gloriosa, que qualquer pessoa que parar para ouvi-la será afetada por ela positivamente. Pedro, então, agiu sem nenhuma prudência, sem nenhuma sabedoria e muito menos sem dar à palavra do Senhor Jesus, né, o valor que ela tinha. E Jesus, então, quando Pedro disse: estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte, Jesus deve ter rido para ele e disse mesmo, né? Que nada, Pedro. Você está tão enganado, é tão bobinho, espiritualmente falando, que hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí, quando isso acontecer, você vai ver
que o que eu digo não é qualquer coisa. Não é palavra boba de homem. É coisa real, eterna, de quem é Deus, de quem conhece, de quem sabe o que diz. É coisa de quem conhece o passado, o presente e o futuro. Então Jesus deixou lá a palavra com Pedro. Mas Pedro não deu bola, não. Aquilo que Jesus falou entrou aqui, saiu aqui naquele momento. Ele não deu atenção. Né? E aí o tempo foi passando, Jesus foi preso e tal. Foi aquela agitação toda. Muitos discípulos se dispersaram e levaram Jesus para o pretório, para a casa do Caifás, depois para a casa do Potifás e tal, o governador. E enquanto isso acontecia, Jesus já estava lá preso, amarrado. Então, estava frio. Fizeram fogo lá, assim, perto, mas meio de longe. Ao mesmo tempo que era próximo, mas estava longe, distante um pouco. E pessoas que não eram dos discípulos fizeram aquele fogo para se aquentar, estava frio. E o apóstolo Pedro, diz a Bíblia, ele seguia Jesus de longe nesta hora. Depois da perseguição, de amarrarem Jesus, prender, ele seguia Jesus, mas de longe. E quando a pessoa está seguindo Jesus de longe, muita coisa que não presta acontece. Muita coisa fica entre ela e Jesus. Tem que seguir a Jesus de perto, colado, para que nem vento passe. Aí alguém olhou para Pedro e disse: você não é um dos dele? Pedro deu um pulo. Que nada, eu? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Apareceu outro ali e disse: ué, você é um dos dele. A tua fala te denuncia. Você fala igual. E ele então ficou mais bravo ainda e negou e tal. E veio o terceiro e disse: você é um dos deles, sim, por isso e tal. E ele xingou até. Eu não conheço esse homem, eu nunca o vi. Quando ele negou a terceira vez, o galo cantou. E cantou alto, né? Quando cantou, Pedro lembrou da palavra de Jesus, que tinha dito: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí você vai descobrir que o que eu digo é real. E quando o galo cantou, eu fico imaginando que o Pedro deve ter tomado um susto, né? Deve ter tremido do pé à cabeça, ficou, o coração disparou, deu um ataque cardíaco terrível. E a Bíblia diz que ele olhou para Jesus e Jesus já estava olhando para ele. Como se estivesse dizendo: dá para acreditar no que eu digo? Dá para entender que tu não sabe nada? Dá para confiar na minha palavra? Dá para levar a sério o que eu digo? E o Pedro agora estava em apuros, né? Se não fosse a oração de Jesus, como Jesus disse a ele, Pedro estava no inferno hoje. Talvez teria de se enforcar que nem o Judas. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, sabe? Amargamente. Ficou chateado com ele próprio. Como é que pode, rapaz? Mas o que acontece é que Deus sabe tudo, Jesus é Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Nós precisamos dar à palavra de Deus a grandeza, né? A excelência que ela tem e que lhe é devida, porque ela é viva, ela é Deus. Você vale alguma coisa? Ou vamos inverter a pergunta: quanto vale a sua palavra? Sua palavra presta? Se ela presta, é porque você presta. Desculpa eu estar falando assim. Se a palavra de alguém não presta, é porque essa pessoa não presta. Se a palavra de alguém não tem valor, é porque essa pessoa não tem valor. Se a palavra de alguém não é confiável, é porque essa pessoa não é confiável. Se a palavra dessa pessoa não tem moral, é porque ela não tem. Agora, a palavra de Deus é aquilo que Deus é.
poderosa como Deus é, eterna como Deus é, criadora como Deus é, que não falha como Deus não falha, perfeita como Deus é perfeito. Por isso Jesus diz, eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. Ela não se perde no vazio. O que eu digo não fica por aí e se apaga e se acaba e não, não. Está lembrado quando Jesus foi à casa de Lázaro, Marta e Maria? Lázaro tinha morrido. E elas mandaram avisar Jesus, aquele a quem o Senhor ama morreu. Aliás, está enfermo. Jesus estava na Judéia, estava na Galileia. E aí o que acontece? Coisa assim, né? E aí Jesus, o fato é que a Bíblia diz que Jesus demorou 4 dias. Essa é a informação bíblica, né? Essa é a informação bíblica. Jesus demorou 4 dias para chegar. Quando chegou lá, já tinha morrido. Estava lá aquela multidão de gente chorando, pranteando, lamentando, os amigos de Lázaro, tal, judeus. E aí o que acontece? Quando Marta viu Jesus, ela disse, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, Lázaro vai ressuscitar. E a Marta veio e disse, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia e tal, e não sei o que. Aí Jesus ficou desapontado com a Marta. E olha o que Jesus disse para ela, você pode conferir em João, capítulo 11, verso 44 ali em diante. Jesus disse, Marta, eu te disse, mas ela não deu bola, tá vendo? É o mesmo erro que muitos cristãos hoje estão cometendo. Jesus disse, Marta, eu te disse que se creres, verás a glória de Deus. O Lázaro vai ressuscitar, não é no dia do juízo. Ele vai ressuscitar hoje. É isso que eu estou dizendo. E você não está levando a sério. Você está achando que eu não posso fazer isso. Mas eu te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. E você não está crendo no que eu estou dizendo. Sabe, Jesus fica desapontado muitas vezes conosco quando a nossa atitude para com a palavra dele é de descrença. É de que parece que nós não cremos que ela vai se cumprir. Que ela é palavra de homem, falho, imperfeito, falível, que não honra o que diz, que não valoriza a sua palavra. Essa atitude deixa Jesus desapontado e desagradado conosco. Lembra como Jesus se agradou daquele centurião em Mateus 8? Jesus se agradou dele, porque o centurião, o servo dele estava doente, enfermo, ia morrer. E ele veio a Jesus e disse, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse, eu irei curá-lo. E ele disse, não, Senhor, não, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto. Sou um homem pecador, sou romano, não sou do teu povo. A aliança que Deus tem com o povo dele não é para mim. Então eu não tenho essa dignidade, sou pecador, idólatra. Minha nação é uma nação pagã. Olha o que ele diz. Mas basta que tu digas uma palavra, Senhor, e o meu criado sarará. Porque eu já entendi que a tua palavra não volta vazia. Que aquilo que o Senhor diz acontece, se cumpre. A tua palavra tem domínio sobre todas as coisas. A tua palavra resolve tudo. A tua palavra não volta vazia. Ela tem poder para fazer, para realizar. E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou-se e disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Está vendo? Jesus espera que nós creiamos na palavra dele. Ele espera que nós creiamos que verdadeiramente pelas feridas dele nós fomos sarados.
Ele quer que nós creiamos que nós, como ele diz, que nós temos poder sobre toda a força do inimigo. Ele quer que a gente creia que ele suprirá cada uma das nossas necessidades e que ele trouxe a nós vida e vida com abundância. Ele quer que a gente leve a sério que verdadeiramente Deus, o Pai, nos abençoou nele, em Cristo, com toda sorte e bênção. Ele quer que a gente creia que ele derrotou Satanás. E o diabo não tem mais poder nenhum sobre nós. Tudo isso é o que Jesus espera que cada um de nós creia. É essa atitude que ele quer, que ele espera que nós tenhamos com a palavra dele. Porque, como está escrito, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por acaso disse Deus que faria e não fez? Por acaso prometeu e não realizou? Números 29, 13. O profeta Samuel disse: Senhor, nenhuma de todas as tuas boas palavras deixou de se cumprir. Que maravilha, né? Então, creia na palavra do Senhor, ela não volta vazia. A vitória é sua. Deus disse para o Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, como eu te falei. Está lembrado que no Novo Testamento ele diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ô meu irmão, creia de todo o coração na palavra de Deus. E crendo nela, se levante contra o mal e declare a sua vitória. É por isso que eu estou dizendo, 2021 é ano de diferença, porque nós continuamos crendo na palavra de Deus e olhando firme, mais firme cada dia para ela, porque ela não volta vazia. E Deus disse ao seu povo, é para mim e para você, ele disse: 1000 cairão ao teu lado, infelizmente, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não vai ser atingido no corpo, nem na alma, nem no coração, se a gente crê na proteção dele. Não vamos ser atingidos familiarmente, nem financeiramente, nem profissionalmente, nem economicamente, nem emocionalmente. Basta a gente confiar. O diabo se levantou contra você, creia, não vai prosperar. Porque Deus disse em Isaías 54:17, toda ferramenta forjada contra ti, pelo inimigo, né? Não prosperará. E toda língua, voz, argumento que vier, que diz, você não pode, não vai conseguir, Deus não é contigo, para o seu caso não tem jeito, toda língua que se levantar contra ti em juízo, para te condenar, tu a condenarás. Confie na palavra de Deus, como ele disse para o Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Vamos orar? Antes de orar, não esqueçam, sexta-feira aqui na live, oração de milagres. E domingo que vem, segundo domingo da queda dos gigantes. Você pegue uma folha de papel, eu estava dando até o exemplo aqui para as pessoas. Pega uma folha de papel, né? A minha está aqui, ó, toda dobradinha, que eu já usei como exemplo, desse tamanho aqui. Escreva nela qual é o inimigo que você quer vencer, a doença, a enfermidade, o desemprego, a falência, a solidão, a macumba, o olho grande, a inveja, tudo que é impossibilidade. Escolha qual é o gigante que você quer derrotar. Escreva aqui, um só. Aí você vai trazer escrito e domingo, quando você chegar na igreja, eu vou lhe dar uma pedra. Como se fosse essa bateria aqui, fosse uma pedra. Você vai colocar aqui dentro, ó, vai dobrar, vai enrolar, vai unir o papel onde você escreveu o nome do seu Golias na pedra, que é para depois da gente orar, você lançá-la no Golias. Nós temos um painel enorme aqui, onde está a figura do Golias e o nome do mal que está na sua vida. E você vai tacar lá numa atitude de fé. É domingo forte, 8 da manhã, não falhe. Deixa eu lhe abençoar. Senhor Deus e Todo-Poderoso e bondoso Pai, em nome de Jesus eu entro na Tua presença para agora abençoar
cada pessoa que está participando comigo desta live. Gente que está sofrendo, que está precisando de ajuda, de socorro, de livramento, de força, de auxílio. Gente que colocou a mão agora em cima de uma doença, de uma enfermidade, quem sabe um caroço, um tumor, um nódulo, outro mal, e está crendo para receber a bênção. E a tua palavra diz que aquele que crê, verás a glória de Deus, e que Jesus nos deu poder sobre todo mal. Então eu uso esse poder. E em nome de Jesus de Nazaré, eu ordeno que esta opressão, que esse mal-estar, que esse mal sobre o qual a pessoa colocou a mão, essa perturbação, eu ordeno em nome de Jesus, saia desse corpo, saia dessa vida, saia dessa pessoa, vá embora, mal. Agora eu ordeno em nome de Jesus, fora todo mal. Abençoe, Pai, o copo com água. Eu peço nela a tua unção, teu poder, em nome de Jesus, e digo, está abençoada. Amém e glória a Deus. É isso aí, eu vou ficando por aqui, né? Mas deixe os seus comentários aí no nosso canal, né? Onde você pode aí entrar aí e nos comentários, deixa o seu comentário aí.